Quantas vezes você já viu a frase "tudo posso naquele que me fortalece" estampada em camisetas de academias, biografias de redes sociais ou até mesmo em adesivos de carros de luxo? Será que o apóstolo Paulo, ao escrever essas palavras inspiradas pelo Espírito Santo, estava pensando em recordes de levantamento de peso, conquistas financeiras ou no sucesso profissional que tanto buscamos nos dias atuais? É muito provável que a resposta seja um não bem profundo e reflexivo. Perceba que transformamos um dos textos mais profundos da caminhada cristã em um tipo de amuleto para a nossa autossatisfação, como se Deus fosse um combustível para os nossos desejos mais egoístas e terrenos. Quando olhamos para a forma como o mundo moderno utiliza Filipenses, capítulo 4, versículo 13, percebemos que a interpretação foi sequestrada por uma mentalidade de autoajuda que coloca o ser humano no centro e não a soberania de Deus. Essa abordagem transformou a fé em uma espécie de superpoder particular. Entenda uma coisa: se usarmos as Escrituras apenas para validar nossos planos de prosperidade, estamos perdendo a essência do que significa ser um seguidor de Cristo. Você já parou para pensar que, se o tudo posso significasse realizar todos os nossos sonhos, a vida de todos os cristãos seria uma sucessão ininterrupta de vitórias materiais? O uso indiscriminado dessa promessa gera uma frustração profunda quando a dor chega, porque fomos ensinados que a força de Deus serve apenas para nos tirar do sofrimento e não para nos sustentar através dele. O grande erro da nossa geração é ler a Bíblia com as lentes do consumo e do desempenho. Note o seguinte: quando o texto sagrado é reduzido a frases de efeito, ele perde seu poder de transformação espiritual e se torna apenas um consolo passageiro para o ego. Paulo não estava escrevendo um manual de como ser um vencedor segundo os padrões deste século, mas sim relatando uma experiência de profunda dependência divina que poucos de nós estamos dispostos a experimentar de verdade. Mas, se o significado não é o sucesso que imaginamos, o que o apóstolo estava realmente vivendo quando escreveu essas palavras em sua cela fria? Para entender o peso real dessa declaração, precisamos fechar os olhos e viajar para uma prisão em Roma, onde o autor desta carta se encontrava acorrentado. Não havia luz elétrica, não havia conforto térmico e muito menos a garantia de que haveria uma próxima refeição. Paulo não estava em um pódio recebendo uma medalha quando disse que tudo podia. Ele estava em um lugar de humilhação, cansaço físico e incerteza sobre o seu próprio amanhã. Ao escrever aos irmãos de Filipos, ele não estava celebrando uma conta bancária cheia, mas sim a providência de Deus que chegava através de ofertas simples enviadas por uma igreja que também era pobre. Imagine o contraste entre o cenário de escassez absoluta e a declaração de força que ecoa através dos séculos. A força mencionada por ele não vinha de uma autoestima elevada ou de um pensamento positivo inabalável. Seu corpo sentia o peso das privações. Seus olhos talvez estivessem cansados da penumbra da masmorra. É aqui que a beleza do texto se revela com mais força, pois o fortalecer de Cristo se manifesta justamente quando as nossas capacidades humanas chegam ao fim. Você consegue perceber a ironia de um homem preso, sem direitos e sem bens, afirmando que pode todas as coisas. Essa realidade nos obriga a confrontar a nossa própria noção de vitória. Se Paulo estivesse errado na sua interpretação de tudo posso, ele teria reclamado da falta de liberdade ou da injustiça de sua prisão, em vez de focar na força que recebia de cima. Ele sabia que o poder de Deus não era um salvo-conduto para escapar das correntes, mas sim o óleo que lubrificava a sua alma para que ele pudesse glorificar ao Senhor, mesmo estando atrás das grades. Diante desse cenário de dor, como podemos continuar acreditando que o versículo fala sobre ganhar campeonatos ou comprar casas novas?
Isolar um versículo bíblico do seu contexto original é como tentar entender uma floresta olhando apenas para uma folha seca caída no chão. Quando retiramos a frase "tudo posso naquele que me fortalece" do fluxo de pensamento que Paulo vinha desenvolvendo em Filipenses capítulo 4, criamos uma teologia perigosa e centrada no homem. O versículo 13 não é uma ilha. Ele é a conclusão de um raciocínio que começa muito antes, onde o apóstolo fala sobre gratidão, paz e a virtude da mente cristã. Sem o que vem antes, o 13 se torna uma mentira piedosa que usamos para justificar qualquer ambição pessoal que tenhamos em mente. Você já notou como a falta de contexto pode transformar uma verdade em um erro teológico grave? Ao ignorar os versículos 10, 11 e 12, pulamos a parte onde Paulo explica o que é passar necessidade e o que é ser humilhado. A Bíblia não é um cardápio onde escolhemos apenas as partes que nos agradam e descartamos o que exige sacrifício ou renúncia. Entenda uma coisa: a força prometida no versículo 13 é o resultado de um aprendizado que passa pela submissão à vontade de Deus. Seja ela agradável ou extremamente difícil aos nossos olhos humanos. Se continuarmos a ler o versículo 13 como uma frase isolada, estaremos construindo nossa casa sobre a areia da conveniência. A integridade da palavra de Deus exige que respeitemos a intenção do autor e, principalmente, a direção do Espírito Santo na composição de toda a carta. Paulo não estava jogando palavras ao vento. Ele estava respondendo a um gesto específico de generosidade e explicando o segredo que o mantinha de pé. E esse segredo, que ele chama de contentamento, é exatamente o que precisamos explorar para não sermos mais enganados por interpretações superficiais. Será que sabemos o que realmente significa estar contente em qualquer situação? Paulo menciona que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Perceba que o contentamento não é um dom espiritual que cai do céu de forma automática, mas uma disciplina cultivada no solo das experiências reais da vida. Ele usa o verbo aprender, o que sugere que houve um processo, muitas vezes doloroso, de desapego das circunstâncias externas para encontrar repouso na presença de Deus. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11, o apóstolo deixa claro que sua paz não dependia do que ele possuía no momento, mas de quem ele pertencia em toda a sua existência. Entenda uma coisa: o contentamento bíblico não é o mesmo que o conformismo ou a passividade mundana, mas sim a convicção profunda de que a vontade de Deus é suficiente, mesmo quando ela não nos traz o conforto imediato que nossa natureza humana tanto deseja. Essa lição de Paulo nos confronta diretamente com a nossa cultura de insatisfação perpétua. Vivemos em um tempo onde somos bombardeados pela ideia de que precisamos de algo mais para sermos felizes, seja um novo objeto, um novo relacionamento ou uma nova posição social. Note o seguinte: quando o apóstolo afirma que aprendeu o segredo de estar contente, ele está dizendo que a sua alma encontrou uma âncora que não se move com as marés da economia ou com a instabilidade política de Roma. Ele não estava fingindo que a dor não existia, mas estava declarando que a dor não tinha o poder de ditar a sua alegria. O contentamento é, portanto, uma vitória sobre o ambiente, um estado de espírito onde a confiança na soberania divina é maior do que o medo da privação física. Ao olharmos para o versículo 12 do capítulo 4, vemos que essa instrução foi recebida tanto na fartura quanto na fome. É muito fácil falar de Deus quando a mesa está cheia e a saúde está perfeita. Mas o verdadeiro teste do aprendizado de Paulo acontecia quando o estômago roncava de fome na cela da prisão. Perceba que a força para estar contente é a mesma força necessária para não se perder na abundância.
O aprendizado de que ele fala envolve uma reeducação completa do olhar, onde passamos a enxergar as mãos de Deus operando em cada detalhe, independentemente de estarmos em um palácio ou em uma masmorra. É essa base sólida que prepara o terreno para a declaração que todos conhecemos, mas que poucos entendem em sua plenitude técnica e espiritual. A frase, "Tudo posso naquele que me fortalece", é uma afirmação sobre capacidade delegada, não sobre poder intrínseco ou autoconfiança. Paulo não estava dizendo que possuía uma reserva de energia mágica dentro de si, mas que Cristo era a fonte constante que o sustentava quando suas próprias energias humanas chegavam ao esgotamento total. Note o seguinte: a palavra grega original, utilizada para fortalecer, traz a ideia de infundir poder interior. Isso significa que, à medida que os desafios surgiam e as muralhas se levantavam, o Senhor derramava a força exata e necessária para aquele momento específico. Não se trata de um estoque de força que guardamos para o futuro, mas de um suprimento diário e preciso para a batalha que estamos enfrentando no agora. Quando tentamos usar esse versículo para alimentar nossa própria autonomia ou para validar projetos de ambição pessoal, estamos indo contra o espírito do texto, que nos convida a uma entrega total e humilde. Entenda uma coisa: a força de Deus não é um combustível para o nosso orgulho, mas o suporte para a nossa fraqueza. O apóstolo sabia que era fraco, e era justamente nessa consciência de fragilidade que o poder de Cristo se tornava perfeito em sua vida. O tudo posso de Paulo significava, na verdade, sou capaz de suportar todas as ordens e caminhos que Deus designar para mim, pois Ele mesmo me sustenta no processo. É uma troca de fardos, onde deixamos de carregar o peso do mundo em nossos ombros e passamos a caminhar sob a estrutura inabalável da graça divina. Observe que o foco da frase não está no "eu posso", mas no "naquele que me fortalece". O centro de gravidade da vida cristã deve ser deslocado de nossas habilidades para a fidelidade de Jesus. Muitas pessoas sofrem de estresse e esgotamento emocional porque interpretam esse versículo como uma obrigação de serem super-humanos que nunca falham ou se cansam. No entanto, o que o texto nos ensina é que podemos descansar mesmo em meio ao caos, porque a responsabilidade de nos manter de pé não é nossa, mas daquele que nos chamou. A força mencionada por Paulo é aquela que permite ao mártir cantar na fogueira e ao aflito sorrir na perda, pois a fonte dessa resistência não pertence a este mundo e não pode ser esgotada pelas circunstâncias terrenas. Muitas vezes focamos apenas no sofrimento de Paulo, mas o versículo 12 de Filipenses, capítulo 4, nos revela que ele também precisou de força para lidar com a abundância. Ter muito pode ser tão perigoso para a saúde da alma quanto ter pouco, pois a fartura tem o poder sedutor de nos fazer esquecer da nossa necessidade constante e vital do Criador. O apóstolo sabia que precisava da força de Cristo tanto para não se ensoberbecer no sucesso, quanto para não se desesperar no fracasso. Ele havia sido instruído tanto na fartura quanto na fome, tanto na abundância quanto na escassez, o que nos mostra que o equilíbrio espiritual é uma das tarefas mais difíceis da caminhada cristã. Essa versatilidade espiritual é o que define o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, alguém que não se deixa moldar pelas oscilações do mercado financeiro, pela saúde do corpo ou pela aprovação das pessoas ao seu redor. Perceba que a força de Jesus é o que estabiliza o coração quando o mundo tenta nos empurrar para os extremos do orgulho ou do desânimo profundo. Paulo entendia que, se ele não estivesse fortalecido por Deus, a riqueza poderia torná-lo arrogante e a pobreza poderia torná-lo amargo.
Entenda uma coisa, o perigo de ter tudo é achar que não precisamos de mais nada, enquanto o perigo de não ter nada é achar que Deus nos abandonou. O versículo 13 é o escudo que nos protege dessas duas mentiras destrutivas. Ao aplicar esse princípio em nossas vidas, percebemos que o tudo posso é a nossa capacidade de permanecer fiéis e íntegros, independentemente do saldo bancário ou do status social. Note o seguinte, se você está em um momento de grande colheita e prosperidade, você precisa de Filipenses capítulo 4, versículo 13, para manter os pés no chão e o coração no céu. Se você está em um vale de sombra e escassez, você precisa do mesmo versículo para não permitir que a tristeza apague a sua esperança. A força que vem de Deus é o grande nivelador da vida humana, garantindo que a nossa identidade esteja firmada na rocha eterna e não nas areias movediças das circunstâncias temporais. É essa maturidade que nos permite caminhar com dignidade tanto em banquetes quanto em desertos. Se o conceito de sucesso para o mundo é o acúmulo de bens, fama e ausência de problemas, para o apóstolo Paulo, o sucesso era permanecer fiel ao seu chamado, independentemente das correntes em seus pulsos. Perceba que a nossa sociedade ocidental, mergulhada no materialismo, tentou domesticar a mensagem da cruz para torná-la palatável ao nosso desejo de conforto imediato. Quando usamos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, para celebrar uma promoção ou a compra de um bem material, estamos reduzindo a majestade divina ao papel de um assistente de nossos caprichos temporais. Entenda uma coisa, o sucesso bíblico é medido pela nossa capacidade de refletir a glória de Deus, tanto no Monte da Transfiguração, quanto no Vale da Sombra da Morte. A força que recebemos não é para brilharmos diante dos homens, mas para permanecermos firmes diante das tempestades que tentam abalar a nossa confiança no Pai. Ao olharmos para a vida de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, vemos que ele possuía todo o poder nos céus e na terra, mas escolheu o caminho da renúncia e do sacrifício por amor a nós. Note o seguinte, se o tudo posso fosse sobre poder absoluto para benefício próprio, Jesus teria descido da cruz e aniquilado seus perseguidores com um simples olhar. No entanto, o poder de Deus se manifestou na sua capacidade de suportar o peso do pecado da humanidade com uma paciência e um amor que ultrapassam todo o entendimento humano. A verdadeira vitória não está em evitar o sofrimento a qualquer custo, mas em permitir que o sofrimento seja o palco onde a graça de Deus se torna visível para todos os que nos cercam. O apóstolo Paulo entendia que ser um vencedor no reino de Deus significa muitas vezes ser considerado um perdedor pelos padrões deste mundo que jaz no maligno. Você já parou para refletir que a sua maior conquista pode não ser o que você conseguiu alcançar, mas o que você conseguiu suportar sem perder a fé e a esperança? O texto bíblico nos convida a uma inversão de valores, onde a nossa força interior, alimentada pelo Espírito Santo, é muito mais valiosa do que qualquer conquista externa que a traça e a ferrugem podem consumir. Note o seguinte, quando você compreende que o Senhor é a sua porção, a ansiedade pelo amanhã e o medo da escassez perdem o domínio sobre o seu coração. O tudo posso é a declaração de independência da alma cristã em relação às flutuações da vida, permitindo que caminhemos com a cabeça erguida, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar completamente. A nossa segurança não vem do que temos nas mãos, mas de quem segura as nossas mãos em cada passo desta jornada terrena. Chegamos ao ponto onde precisamos decidir se continuaremos usando a palavra de Deus como uma fórmula mágica de autoajuda ou se permitiremos que ela nos transforme em discípulos resilientes e profundos.
O convite de Paulo em Filipenses, capítulo 4, é para que abandonemos a superficialidade de uma fé que só funciona quando tudo vai bem. Entenda uma coisa, a força que Cristo nos dá não é um anestésico para as dores do mundo, mas um tônico para a nossa resistência espiritual. Perceba que Deus não prometeu nos livrar de todas as fornalhas, mas prometeu estar conosco no meio do fogo, garantindo que o calor das provações não destrua a nossa essência, mas apenas purifique o nosso caráter. A resiliência cristã nasce do conhecimento de que o nosso Redentor vive e que, no final de todas as coisas, a sua vontade boa, perfeita e agradável prevalecerá sobre qualquer sombra de dúvida. Muitos de nós passamos a vida pedindo que Deus mude as nossas circunstâncias, quando, na verdade, Ele quer usar as circunstâncias para nos mudar e nos fortalecer internamente. Note o seguinte: a força mencionada no versículo 13 é o que nos permite olhar para uma situação de perda e dizer com sinceridade de alma que o Senhor deu e o Senhor tirou, e que o seu nome continua sendo bendito. Essa maturidade não vem de um estudo acadêmico frio, mas de um relacionamento vibrante e diário com aquele que sustenta o universo com a palavra do seu poder. Quando paramos de tentar manipular o texto bíblico para que ele sirva aos nossos interesses, começamos a experimentar a verdadeira liberdade de sermos servidos pela força inesgotável de Cristo. Você está pronto para aceitar que o fortalecer de Deus pode significar dar a você a paciência para esperar e não necessariamente o poder para mudar o cenário agora? A jornada da fé exige que aprendamos a ler as entrelinhas da nossa própria história com as lentes da suficiência de Jesus. O tudo posso naquele que me fortalece é, em última análise, um hino de gratidão de um coração que encontrou o seu porto seguro fora das margens deste mundo passageiro. Perceba que, ao abraçar o verdadeiro significado deste versículo, você não se torna imune ao cansaço ou às lágrimas, mas se torna invencível diante do desespero e da derrota espiritual. Entenda uma coisa: a presença de Deus em sua vida é a garantia de que nenhuma noite é longa demais e nenhum deserto é vasto o suficiente para te separar do amor que está em Cristo Jesus. Que essa verdade mude a forma como você acorda amanhã, transformando cada desafio em uma oportunidade de ver o poder de Deus agindo através da sua fraqueza humana. Viva a profundidade desta promessa e descubra que, com Ele, você realmente tem tudo o que é necessário para cada batalha que vier pela frente.